Então, a ideia da aula de hoje, a gente vai fazer 2 módulos, então, sobre as classificações climáticas. Primeiro, a gente vai falar sobre a classificação do Köppen, que foi a primeira classificação climática planetária. Primeiro, o que é uma classificação? A gente vai refletir um pouquinho sobre o que é uma classificação para a gente entender por que existem tantas classificações climáticas ou então de qualquer outro sistema dentro da geografia. Toda classificação, ela parte do princípio de que existe uma ordem, que existe uma lógica na natureza, tá? Que existem relações de determinação de comportamentos. Ou seja, quando eu tenho tal latitude, eu tenho tal temperatura, quando eu tenho tal sistema frontal, eu tenho tal tipo de precipitação, né? Ela parte desse princípio de que existe uma ordem na natureza, que existe relações de causa e efeito dentro da natureza, tá? Não colocamos aqui a existência ou não dessas relações de causa e efeito, mas sim a maneira como o ser humano compreende essas causas, tá? Então, existe uma diferença entre aquilo que o mundo é, se é que é, né? Mas não vamos entrar nesse papo filosófico aqui. Existe uma diferença entre o que o mundo é e aquilo que o ser humano pensa a respeito do que o mundo é. Perceberam? Isso depende do nosso grau de conhecimento científico, depende da nossa cosmovisão, né? Depende da nossa mentalidade aberta ou fechada, não importa, tá? Mas essa é a ideia de uma classificação, seja dentro do clima ou seja dentro de qualquer outra área da ciência, tá? Ela vai ser uma compreensão, assim como qualquer outra teoria científica, ela vai ser uma compreensão acerca dos fatos do mundo físico, tá? Então, dessa forma, assim como qualquer outra região, né, o conceito de região em geografia, ele se aplica aqui nesse sentido da classificação. O que é uma classificação climática? Uma região que contém um determinado tipo de clima, uma determinada condição da atmosfera, tá? E aí vem o problema do ovo e da galinha, né? A região existe ou ela é uma criação humana? Tá? Quando eu falo a região sul, o que é a região sul? Eu passo uma linha ali na fronteira de São Paulo com o Paraná e eu falo, aqui é o estado de São Paulo, aqui é o estado do Paraná. Então, tipo, é outra realidade, né? Mudou alguma coisa. Eu lembro que uma vez a gente veio fazer um trabalho de campo, a disciplina de região sul, quando a gente estava na graduação. E aí a gente veio fazer um trabalho de campo, saímos de São Paulo e passando por Porto Alegre, chegamos a Petrópolis, viajando o dia inteiro, assim, né? Aí a gente ia festejando a hora que cruzava cada um dos estados e tal. A hora que a gente cruzou a fronteira de São Paulo pro Paraná, a gente foi, tipo, o professor falando, cruzamos a fronteira de São Paulo pro Paraná. A gente ficou olhando assim, tipo, não mudou nada, né, assim e tal. A primeira coisa que a gente viu na estrada foi um cachorro. A gente, nossa, um cachorro paranaense. Tipo, é a mesma coisa dos cachorros paulistas, né? Então, assim, até que ponto? Como que a gente consegue fazer uma classificação, uma regionalização do espaço, né? Realmente existem aquelas fronteiras, né? Realmente existe uma diferença quando eu falo, aqui é clima tropical, aqui é clima temperado. Será que é possível a gente passar uma linha assim e determinar, né, qual é onde é que acaba um tipo climático e onde que começa outro? Não, né? É o mesmo problema que qualquer regionalização vai ter, né? O espaço é fluido. Além do espaço ser fluido, a atmosfera é mais fluida ainda do que o espaço, porque a montanha não muda de lugar, mas a atmosfera muda de lugar. Então, como que eu classifico, né? Classificar clima é enfrentar esse problema da regionalização 2 vezes, né? Primeiro, fazer a regionalização do espaço, né, geográfico propriamente dito, né? Ou seja, o chão onde a gente pisa, que não tem essa fronteira, né, para dizer, aqui acaba essa região, aqui começa a outra, né? Mas dividir a atmosfera, regionalizar a atmosfera, né? Isso é um problema, né? Como é que eu regionalizo uma coisa que é fluida?
está se movimentando o tempo todo. Não dá para passar uma regra e falar, aqui é clima tropical, aqui é clima temperado. Né? Tudo isso para dizer o quê? Porque a gente às vezes fica espantado com alguns fenômenos que acontecem, a gente fica com essa noção de tipo, nossa, isso daqui, esse é um fenômeno que não é para acontecer aqui. Né? Quando começou quando a mídia começou a noticiar um pouco mais sobre os tornados que acontecem em Santa Catarina, né, todo mundo ficou bastante surpreso. Nossa, tá acontecendo tornado aqui agora, tipo, nunca aconteceu isso antes, isso aqui não é para acontecer aqui, tipo, onde é que tá escrito? Né? Que aqui não pode acontecer tornados, muito pelo contrário. Né? Uma coisa que eu vou falar ainda na aula que vai ser gravada. Né? É a segunda região do mundo mais propensa a acontecer tornados, é o estado de Santa Catarina. Só perde para o estado de Oklahoma, lá nos Estados Unidos, aquele miolão ali do meio oeste norte-americano. Né? Então, onde é que está escrito? Né, aqui não pode acontecer esse tipo de fenômeno. Ou quando aconteceu o furacão Catarina também, isso foi falado. Como assim tem furacões no Atlântico Sul? Né? A gente sempre teve essa noção quase de 10 mandamentos assim da climatologia de que não existe furacão no Atlântico Sul. Tipo, de onde você tirou essa noção? Passou do Equador, aqui os processos não acontecem mais. Né? Tá errada essa noção, tá errado esse tipo de pensamento. Tá? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem para fazer uma regionalização climática. Tá? Então, a gente não consegue passar uma linha e dizer que a partir daqui é esse clima, e muito menos isso quando a gente está falando da atmosfera, que é uma coisa que se movimenta, que é uma coisa que é fluida. Tá? Então, toda classificação climática, assim como qualquer outra teoria científica, ela é uma construção do conhecimento humano, portanto, mutável, né? Portanto, sujeita aos critérios que a gente utiliza para fazer essa regionalização. Então, quais são as variáveis que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a umidade do solo? Né? Eu vou utilizar os dias de neve por ano, dias úmidos por ano? Né? Depende do dado que eu tenho, né? Depende da finalidade a que se destina a minha classificação. Tá? Mas essa é a ideia. Por que existem tantas classificações climáticas e qual que é a melhor, qual que é a pior? Não tem melhor, pior, não tem correta ou incorreta. Né? Depende do critério que você está utilizando e qual a finalidade que você vai utilizar essa classificação. Tá? Então, alguns problemas da classificação climática propriamente dito é a própria definição de clima. O que é clima? A gente define clima, né? A definição do SORRE é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Tá? O que é tipo de tempo? Existe esses tipos de tempo assim na natureza ou sou eu que digo, né? O que é um dia ensolarado, o que é um dia ventoso, o que é um dia chuvoso? É claro que dá para eu saber o que é chuva, o que é sol, mas o que é frio? O que é frio? Quando é que eu posso dizer que o clima é frio? Qual é o critério que eu vou utilizar para fazer isso? Então, para classificar os tipos de tempo e mais, para encontrar uma sucessão habitual. Quando eu defino o clima como sucessão habitual dos tipos de tempo, eu estou partindo do princípio que existe uma sucessão e que ela é habitual. Perceberam? Será que existe mesmo essa sucessão? Ou seja, a gente tem realmente sempre a repetição dos mesmos tipos de tempo? E será que ela é habitual ou ela é mais variável? Tá? Depois dessa reflexão, a maioria dos climatólogos chega à conclusão de que sim, de que existe uma sucessão e que essa sucessão é habitual. Mas a gente não pode tomar esse problema como óbvio. Não, é óbvio que o clima se sucede, né? São vários tipos de tempo que se sucedem, e é óbvio que essa sucessão é habitual, porque muitas vezes ela não é. As quebras de expectativa, elas são bastante frequentes. Então, outra questão também é a própria abstração do conceito de clima, né? Porque tempo a gente consegue até mesmo um pouquinho deixar mais no nível do concreto, assim, a conceituação do tempo. O que é um tempo chuvoso, o que é um tempo ensolarado, né?
Mas essa sucessão habitual, essa sucessão não existe, né? O que existe é o tempo, né? E olhe lá, né? O que existe é a chuva, o que existe é a neve, o que existe são os fenômenos meteorológicos, né? Mas o clima, o que é essa sucessão habitual? É uma coisa que o ser humano imagina sobre a natureza, tá? Da mesma forma, vamos pensar, por exemplo, que as cores. O que existe? Existe o vermelho? Né? Ou existem coisas vermelhas? Percebe a diferença? Né? Então, a gente pode pensar nessa discussão também. A própria noção de clima, ela é uma abstração. Tá? Ela é um conceito criado pelo ser humano. Não está na natureza, nesse sentido. O clima não é um objeto que a gente possa conceituar. Tá? E, para acabar de acertar, como a gente estava falando agora há pouco, o clima é uma entidade dinâmica, né? Porque você está lidando com a atmosfera, que é uma coisa extremamente mutável. E outra coisa para acabar de acertar é o fato de que a atmosfera é invisível. O ser humano é muito visual. É o principal sentido, é o sentido mais desenvolvido no ser humano, é a visão. Então, tudo aquilo que a gente tem dificuldade para enxergar, a gente tem dificuldade para lidar cientificamente, para classificar. Então, é um negócio que você não enxerga, né? Que não tem gosto e tal, você male sente com o tato, é uma coisa que você sente com o tato, que não é um sentido muito bem desenvolvido no ser humano, e que muda. A atmosfera está o tempo todo se movimentando. Uma hora está quente, uma hora está frio, as massas de ar vão se movimentando. Então, tipo, como classificar, né? Como é que eu vou criar uma região, né, falando de um negócio que é tão dinâmico assim? Né? Segunda questão, né? Se a Terra possui um ou vários climas. Porque se a atmosfera não tem fronteira, tecnicamente a atmosfera é uma só. Tá? É diferente dos continentes, por exemplo. Você pode falar que a Europa e a Ásia, no fundo, são um continente só. Você pode, inclusive, no limite, falar que a Ásia, a Europa e a África é um continente só. Mas, claramente, a Austrália e a América são duas coisas separadas. Né? Agora, em relação à atmosfera, como é que você pode falar sobre a atmosfera ser separada uma coisa da outra, ou se elas são um contínuo? Né? Ela é um fluido contínuo, então como que a gente vai separar unidades da atmosfera? Então, nesse sentido, a gente poderia falar que o clima da Terra é um só, que existe um clima global. Só que isso entra em total choque com o que a gente observa na realidade, porque uma coisa é você estar no deserto do Saara, outra coisa é você estar na Antártida. Né? São coisas, são ambientes completamente diferentes. Então, não dá, a nossa cabeça não aceita essa noção de que existe um único clima do planeta. Então, que existiriam vários climas e caberia, então, portanto, a gente classificar esses diferentes tipos climáticos. Tá? Então, nesse sentido, né, se não existe um clima global, como é que você pode falar de mudança climática global? Né? Já começa por aí. Se não existe um único clima, você não pode falar de mudança global, né, ou de aquecimento global, porque a Terra tem vários climas, né, vários tipos de regiões climáticas, né, você não tem um clima só. Tá? E uma outra questão também é a necessidade de adequação da classificação climática aos dados que a gente tem disponíveis. Eu poderia pensar uma classificação climática que leva em conta, e existe isso, né? Existe, na verdade, classificações climáticas que levam em conta a capacidade de armazenamento de água do solo. É classificação usadas por agrônomos, assim. Mas, tipo, será que eu tenho dado do planeta inteiro sobre o balanço hídrico do solo? Né? Vai ter lugar que você não vai ter esse dado. Né? Então, como que você vai criar uma classificação, né, que leve em consideração isso? Ela não é utilizável em todos os locais da Terra, percebe? Então a gente tem que fazer uma classificação adequada ao dado que a gente tem e ao uso que a gente vai fazer daquela classificação. Tá? Bom, dito isso tudo, que conclusões a gente pode chegar? Todas as classificações climáticas,
todas levam em consideração essas duas variáveis aqui, a temperatura e a precipitação. Tá? Tanto no que se refere ao total anual médio, né, lembra uma normal de 30 anos, no caso, né, que é o que a gente utiliza para fazer uma classificação climática, quanto ao regime sazonal, porque a temperatura não é a mesma o ano todo, a precipitação não é a mesma o ano todo. Tá? Então você leva em consideração tanto o total quanto a sua variação ao longo do ano. E por que são a temperatura e a precipitação as variáveis mais relevantes de uma classificação climática? Tá? Porque é basicamente disso que depende o crescimento das plantas. Tá? E a partir daí, então, toda a sustentação da vida humana, da vida animal no planeta. Tá? Então, em última instância, a história da classificação climática é a história do estudo dos ecossistemas. Tá? A gente procura entender o clima para entender qual é o reflexo que isso vai ter sobre os ecossistemas, sobre a produtividade dos ecossistemas e como poder aproveitar essa produtividade das paisagens, dos ecossistemas. Tá? Mas você pode incluir outras variáveis aí, dependendo da escala, da finalidade a que se destina essa classificação. Tá? Para a obtenção de dados, a gente viu ao longo da disciplina alguns instrumentos que a gente utiliza para obter os dados meteorológicos. Tá? Uma típica estação meteorológica, ela é construída dessa forma aqui, que está sendo mostrada na foto. Né? Uma casinha que nós chamamos de abrigo de Stevenson. Tá? Em que consiste o abrigo de Stevenson? É uma casinha que ela está suspensa no chão, ela não pode ficar no chão, ela tem que ficar suspensa no chão. A convenção é de que esses instrumentos fiquem a 1 metro de distância do chão. Tá? Ou seja, se for para fazer uma medição errada, todo mundo vai errar igual. Essa é a ideia, né? Esse é o significado da padronização. A padronização não significa que as coisas vão ser corretas. A padronização significa que todo mundo vai errar do mesmo jeito. Tá? Então, uma casinha que fica a 1 metro de distância do chão para não captar essa radiação muito imediata, assim, que é muito, a gente tinha visto, né, que a atmosfera começa a se aquecer a partir de baixo, então logo na cara do chão, assim, é muita radiação que você está pegando, então fica 1 metro acima do chão. Ela é pintada de branco, para você não ter nenhuma interferência da coloração aí, a gente sabe que o branco, ele reflete a energia incidente, então você não tem um aquecimento artificial do abrigo, tá? Ele é fechado, tá? Por que ele é fechado? Para evitar a radiação solar direta sobre uns instrumentos que você também enviesaria essa medição. É claro que a gente tem instrumentos que medem a radiação solar, tá? Então isso tem que ficar do lado de fora do abrigo. Mas medição de temperatura e de umidade do ar tem que ficar dentro da casinha. Pluviômetro também, né, tem que ficar fora, né, para poder captar a água da chuva. Né? Mas a principal variável, assim, que é a temperatura e a umidade do ar, tem que ficar dentro da casinha. Tá? Tem que ficar sombreado, você não pode ficar sobre luz solar direta. Tá? Então, nesse sentido, quando às vezes a gente escuta a previsão do tempo falar, vai fazer 32 graus à sombra. Né? Isso é um pleonasmo. Tá? Toda medição meteorológica ela é feita à sombra. Isso é convenção. Tá? Professor, então aqueles termômetros de rua então não vale nada? Exatamente. Aquilo não é ferramenta meteorológica. Tá? Você não pode colocar um termômetro sob radiação solar direta. Aquilo vai dar uma medição bem enviesada. Tá? A não ser que você esteja pegando dado da internet jogando ali. Ok. Né? Mas se tiver um termômetro ali, não. Aí não. Aí você não pode considerar. Tá? Essa casinha, ela é ventilada, né, com janelinha de veneziana aqui.
Ela não fica aberta assim, tá, pessoal? Isso aqui foi aberto só para poder tirar a fotografia, mas essa janelinha aqui, ela fica fechada. Ela fica fechada para você também não ter corrente de ar muito brusca pegando nos instrumentos. Tá? Instrumento analógico mais antigo eram menos sensíveis nesse sentido, então só uma lufadinha de ar assim não dava tanta diferença. Mas os instrumentos digitais, que eles são mais sensíveis hoje, né, qualquer abridinha que você dá, o sensor já vai registrar aquela medição. Tá? Então, evitar abrir, né, só abrir na hora de fazer alguma manutenção no instrumento, fazer a leitura dos dados. Então, o ideal é que uma vez por dia, sempre no mesmo horário, o estagiário venha, abra a casinha e vai pegar os registros aqui, né, dos papéis que estão registrando ali. Lembra daqueles papéis com canetinhas assim? Né? Ele pega os papéis e leva para o laboratório para ler. Né? Alguns duram uma semana, o papel, alguns duram um dia, depende do instrumento. Mas essa é a ideia. Uma vez por dia, sempre no mesmo horário, o estagiário vai lá para fazer a leitura. Tá? Que mais? Tem outras regrinhas, né, para a instalação, né, o local onde você pode instalar o abrigo de Stevenson. Eu coloco no slide na sequência aqui. Né? Algumas outras regras. O chão do entorno tem que ser gramado, tá? Mas não é qualquer grama. Tem uma diferença entre grama e matagal. Tá? Então não pode ser um matagal. Eu já vi estação por aí abandonada quase assim, né? Tá aquele matagal assim em volta. Tá errado. Né? Tem que ser grama, né? Vegetação rasteira. Por quê? A convenção. Do tipo, não sabemos se é a melhor opção. Poderia ser na terra, poderia ser no asfalto, beleza. Mas é a convenção de que todo mundo vai errar da mesma forma. Todo mundo vai ter o mesmo viés ali da grama. É claro que a gente sabe que o asfalto, ele adiciona essa radiação a mais aí, tá? Mas o ideal então seria no meio de uma floresta? Mas a floresta vai fazer muita sombra, né? Vai ficar muito mais fresco ali dentro da mata. Então a convenção é essa, né? Todo mundo coloca num chão gramado. Tá? O chão tem que ser plano, não pode ser inclinado, tá? Porque a inclinação do chão, ela também vai alterar a radiação solar incidente, né? Você vai ter um efeito multiplicativo aí da radiação num chão que é inclinado. Tá? Também não pode ter construções no entorno. Tá? E quando a gente fala entorno, é 100 metros. Tá? Então aqui a gente já nota que tipo, não tá muito assim, né? Aqui no fundo aqui dá pra gente ver um carro estacionado. Aqui tem construção, assim. Então, complicado. Tá? Não pode ter construção por perto, assim, coisa de 100 metros. Por quê? Porque construção também você altera as propriedades radiativas do terreno. Tá? Aqui você vai ter uma circulação atmosférica comprometida, né? Vai bater o vento aqui, ele se turbilhona mais aqui próximo da construção. Né? Qual vai ser o resultado disso em termos de medição de temperatura, em termos de medição de umidade do ar? A umidade do ar que eu meço aqui na grama não é a mesma umidade que eu meço aqui próximo de uma construção. Tá? Então eu tenho que garantir um espaço seguro, um espaço grande, para que você consiga, né, fazer uma, que a gente chama de unidade aerológica mesmo, né, que seja uma coisa natural, que não tenha essa interferência antrópica aqui na medição. Tá? Outra questão importante de você não ter construção, né, próximo da estação, é o fato de que a construção pode fazer sombra na estação. Dependendo da distância que ela está, dependendo da altura da construção, dependendo da época do ano, a construção pode fazer sombra na estação. Então também não pode, né? Você também não pode esfriar demais o dado. Tá? Você não pode esquentar demais o dado e você também não pode esfriar demais. Tá? Então não pode ter
prédio, não pode ter árvore, nada que faça sombra em cima da estação, tá? E também não pode ter piscina, tanque de água e tal, essas coisas, é óbvio, né? Senão você vai estar colocando uma umidade artificial aí nessa medição. Pode instalar perto de uma represa, uma estação meteorológica? Pode, tá? Porque a gente toma a ideia de que a represa, né, seja ela natural, seja antrópica, ali é uma água represada, um lago, algo nesse sentido, você já vai provocar realmente uma alteração do ambiente que não importa muito a distância que você está ali, você realmente está fornecendo um suprimento de umidade bem significativo para a cidade, como um todo, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa tipo só da sua casa, né? A umidade que está na sua piscina afeta só a sua casa, né? Não afeta a cidade, né, em maior escala, né? Uma represa afeta a cidade em maior escala, então você pode instalar perto de uma represa, perto de um lago natural, né, desde que ela seja, né, uma unidade hídrica representativa da região geográfica ali, você pode fazer isso, né? O que não pode são corpos d'água menores, bem escrito na testa, assim, que eles são artificiais. Tem algumas estações que elas têm uma medição da evapotranspiração do solo. Como é que faz? Você pega um tanque de água com 1 metro de raio, não lembro se era raio ou se era diâmetro. Eu acho que era raio. 1 metro de raio, né? E vai fornecendo água continuamente para esse tanque, né? Uma lâmina de água, assim, né? Um tanque bem baixinho. Só uma lâmina de água que você vai fornecendo água continuamente, e aí você vai medindo, né, a quantidade de água que foi evaporando desse tanque. Como é que você faz isso? Simples, né? Você tem que manter o tanque sempre no mesmo nível, tá? E você vai medindo, então, quanto de água você teve que fornecer para o tanque para ele ser medido sempre no mesmo, para ele ser mantido sempre no mesmo nível, que aí você está medindo aí a quantidade, indiretamente no caso, você está medindo indiretamente a quantidade de água que foi evaporada nesse tanque, que é para você medir a capacidade de evaporação do solo, né? Muito utilizado na agronomia isso, tá? Mas o ideal, né, se a sua estação tiver esse tanque de evaporação, ele tem que estar longe da estação também, tá? Para poder, né, não enviesar esse dado. Tá? Aqui um resumo, né, do que é todas essas regras que a gente estava tratando. Então, são regras da Organização Meteorológica Mundial para a instalação de uma estação meteorológica. Então, chão plano e horizontal, cercado por uma superfície limpa com inclinação inferior a 1/3, ou seja, menos de 19 graus, ou seja, um chão plano, coberta de grama ou vegetação de menos de 10 centímetros de altura. Os sensores devem estar localizados a pelo menos 100 metros de superfície de aquecimento artificial ou refletivas, como construções, superfícies de concreto e estacionamentos, bem como de grandes corpos d'água, a não ser aqueles representativos da área. Por fim, sem sombra, para uma elevação do Sol no horizonte superior a 3 graus. Ou seja, assim que o Sol nasce, né, já não pode ter nada fazendo sombra sobre a estação. Então não pode nenhuma construção, nenhuma árvore, nada fazendo sombra por ali. Bom, do que a gente observa dessas regras, né, não parece ser um negócio muito simples, né, de se instalar uma estação meteorológica, tá? Por 2 motivos, né? Estação meteorológica, normalmente, ela é instalada nos locais por institutos de pesquisa, por universidades, centro de pesquisa que você tiver, né? Então, problema de ter, né, que a estação meteorológica tem que estar dentro do terreno da universidade, né? Então, como que você vai controlar isso? Como é que você pode reservar um raio de 100 metros, assim, 100 metros para cá, 100 metros para lá, né? Ela está no centro desse círculo, dentro do terreno de uma universidade. Não é qualquer universidade no mundo que tem um terreno livre, assim, né, essa abundância de terras aí, para simplesmente colocar uma estação meteorológica. Tá? Então, é bem difícil da gente encontrar uma estação, né, que tenha que siga essas regras. A gente tem uma ali na UFSC,
Cara, os prédios ali do lado, tem o ponto de ônibus ali do lado, tá completamente inadequado aquilo, tá? Ou então o aeroporto. Tipo, pior ainda, né? A estação no aeroporto, né? Tem a pista, tem todo o movimento dos aviões ali, né? Então enviesa pra caramba, né? Precisamos de uma estação no aeroporto? Precisamos, né? Mas saiba que esse dado, ele tá enviesado, que ele serve aquilo para a aviação, né? Não serve para você fazer uma classificação climática, tá? Um outro problema com isso é que mesmo que eu instale a minha estação, eu posso instalar a estação numa zona rural. Se é um campus rural da universidade, que você tem mais terra, ou se é numa fazenda e tal, aí dá para você instalar uma estação por ali. Só que tem um pequeno problema. É que o rural não é eterno, né? O que antes era terreno rural, com o passar do tempo, vai virando urbano, né? A cidade vai crescendo. Então, até que ponto você pode instalar uma estação com segurança ali, principalmente considerando que uma estação meteorológica ela tem que trabalhar por décadas seguidas para produzir um dado, né? Como você vai saber se dali a décadas você não vai ter mudança do solo, ali, mudança do uso da terra no entorno, tá? Tem uma estação meteorológica na zona sul de São Paulo, tá? Que é a estação da Água Funda. Cara, tipo, ela foi instalada ali na década de 30, assim, né? É muito gritante a gente ver, né? O que era São Paulo na década de 30 e o que é São Paulo hoje, assim, tipo, é perto do zoológico a estação. Quanto que a cidade foi crescendo no entorno. Realmente, na década de 30, aquela estação era no meio do fim do inferno, tá? Hoje a cidade engoliu toda aquela área, tá? Então isso acontece bastante, né, nas cidades do Brasil e do mundo, né? As cidades vão crescendo, né, e vai, obviamente, então, enviesando esses dados que a gente obtém, né? E com isso, o que lembra, né? Cidade faz efeito de aquecimento, né? Então é a pergunta, até que ponto o que a gente chama de aquecimento global, né, é realmente um fenômeno climático global, resultado da nossa emissão de combustíveis fósseis aí, ou é simplesmente o resultado dessa urbanização crescente, que ao longo do tempo, essa foi a tendência do século XX, as cidades crescerem. Se a gente tivesse na Idade Média, não, era o contrário, né? As cidades reduziram de tamanho no começo da Idade Média. No século XX a gente viu o movimento oposto, a gente viu cidades crescendo ao longo do século XX. Se as cidades cresceram, então com certeza houve esse enviesamento das estações, né? Então até que ponto a gente pode realmente dizer que a temperatura do planeta está aumentando, né? E não a temperatura que as estações estão registrando, que no caso seria, né, a temperatura do meio urbano que elas estão registrando. Ah, professora, mas se as estações seguirem essas regras aí de localização, não vai ter problema. Ok, é para isso que servem as regras, né? Mas me mostra então onde é que estão essas estações que seguem essas regras aí. Eu gostaria de conhecer, né? Porque nos Estados Unidos, que é considerada a melhor rede meteorológica do mundo, somente 9% das estações seguem essas recomendações. Melhor rede do mundo. Tá? Então assim fica fácil a gente produzir um aquecimento global. Assim fica muito fácil a gente falar, nossa, a temperatura do planeta está aumentando. Ó, aqui, ó, está registrando, está aumentando. Claro, as estações estão localizadas em cidades e as cidades estão crescendo. Ainda que elas estejam localizadas em regiões rurais. Regiões rurais se tornam cidades, né? Cidades crescem no entorno de regiões rurais. Então você adiciona esse viés aí à medição, tá? Então dá pra gente falar que é o planeta que está aquecendo, né? A gente pode no mínimo questionar isso daí. Bom, dito isso tudo, né, como é que a gente obtém os dados? A gente passa para os tipos de classificações climáticas, tá? Temos dois grandes grupos de classificações climáticas.
as chamadas analíticas ou estáticas e as chamadas genéticas ou dinâmicas. Qual que é a diferença dela? A diferença é que uma é estática e a outra é dinâmica. Tá? As classificações analíticas ou estáticas, elas não têm a preocupação de explicar por que o clima é assim. A classificação estática ou analítica, ela é puramente descritiva. Ela só diz como o clima é. Tá? A classificação genética ou dinâmica, o próprio nome já diz, né? Genética, ela está preocupada com a gênese do clima, ou seja, o que forma aquele tipo climático. Por que o clima é assim? Tá? Essas são as dois grandes tipos, né? Então, uma diz só como é e a outra diz por que é. Tá? Qual que é melhor? Não tem melhor nem pior, tá? Você pode até pensar, a gente, né, nós seres humanos podemos até pensar, não, é melhor sempre uma classificação que explica por que é, né? Porque a nossa mente, ela se interroga pelos porquês, ela quer saber motivações dos fatos do mundo. Mas nem sempre isso é possível, né? Para eu fazer uma classificação descritiva, basta eu olhar as variáveis ali. Se eu tenho temperatura, eu tenho precipitação, pronto, fechou. Eu consigo fazer uma classificação analítica, eu consigo descrever como é o clima. Se eu tenho dados de precipitação e de temperatura, eu consigo dizer qual que é a estação chuvosa, é o verão ou é o inverno? Ah, é o inverno, beleza. Pronto, tá feita a minha classificação, tá? Então, nesse sentido, ela é prática. Tá? E a gente não pode desprezar isso na ciência, né? Muitas vezes a gente precisa muito mais de praticidade do que de complexidade do conhecimento. Tá? Então não tem melhor nem pior, depende da finalidade a que se destina. Tá? Se você é um agrônomo, talvez você esteja mais preocupado com a descrição do tipo climático. Eu quero saber quando é que é a estação seca, quando é que é a estação chuvosa, quando é que faz frio, quando é que faz calor. Beleza, deu pra mim, né? Então talvez seja mais útil para você uma classificação analítica, a classificação do Köppen. Tá? Se você estuda mudança climática, se você trabalha com a defesa civil, né, que você está nem tanto preocupado com o clima a longo prazo, tá? Mas você está preocupado com eventos das chamadas excepcionalidades, né? Talvez seja mais útil você utilizar uma classificação genética, né? Porque se a classificação genética te diz por que o clima é assim, qual que é a origem dela, qual que é a origem dessa unidade climática, ele vai te dizer também por que às vezes essa ordem falha, né? Ah, então eu espero que faça calor no verão. Beleza, é uma suposição bem razoável. Mas às vezes pode fazer frio, né? Então por quê que às vezes faz frio no verão? Ah, porque tem uma massa de ar frio aqui que, dependendo da época, dependendo se foi El Niño, se foi Laninha e tal, ela pode ficar mais forte, tá? Então isso é uma classificação genética somente, é que vai te dizer, porque ela vai levar em consideração a trajetória das massas de ar, né? E como a trajetória das massas de ar não é fixa, né? Não existe uma estrada na atmosfera que fala por aqui só passa a massa polar atlântica, por aqui só passa a massa polar pacífica, né? Então, como as classificações genéticas elas estão preocupadas então com a massa de ar, então elas explicam, de vez em quando a massa polar pacífica aparece por aqui, né? Não é sempre, mas ela aparece. Tá? Então, o estudo da dinâmica das massas de ar, né, vai te explicar essas eventuais excepcionalidades do clima. Tá? Então, agora a gente vê como é que funciona a classificação analítica do Köppen. Tá? Esse simpático senhor aqui é o Köppen, que viveu entre 1846 a 1940. Algumas fofocas históricas, né? O Köppen era sogro do Wegener. Lembra do cara, o cara que falou da deriva continental ali, o primeiro cara que falou que a América do Sul era unida com a África, tá? Era genro do Köppen. Tá? Pensa, cara, daria tudo pra participar de uma churrascada na casa desses caras assim, cara, pra ver os papos que rolaria, cara. Seria muito legal isso. Aí tá.
né, ele faz então a primeira classificação climática planetária. Aí eu te pergunto, a gente não tem dados para fazer uma classificação climática planetária hoje. Como é que o Köppen fez isso? Tá? Simples, ele não utilizou dados climáticos propriamente ditos. Tá? Ele se baseou nas paisagens vegetais, tá? Partindo desse pressuposto de que a vegetação é uma consequência, repetimos isso sempre, né? A vegetação é uma consequência do clima. Tá? Então, eu observando a vegetação, que é a consequência, eu conseguiria saber como é a causa, que é o clima. Tá? Então, não é a mesma coisa você observar o que acontece na floresta amazônica, o que acontece no deserto do Saara, o que acontece na Antártida. Então, assim, a partir das paisagens vegetais, ele derivou, né, como é que seria o clima da região. Né? Sabendo, para sustentar esse tipo de vegetação aqui, só acontece isso quando eu tenho tal quantidade de umidade. Para sustentar esse tipo de vegetação aqui, só quando eu tenho tal valor de temperatura. É nesse sentido. Tá? Então, a vegetação, né, do globo já era bastante conhecida nessa época, pelo menos as grandes unidades paisagísticas, né, a gente já tinha, né, bastante exploração de todas as terras do planeta para conhecer as paisagens originais do globo. Tá? Então, essa é uma vantagem. Né? É fácil, né, você vê a paisagem, né, aquilo que a gente estava discutindo antes. Né? O clima você não vê. O clima é uma coisa abstrata, a atmosfera é uma coisa invisível, mas a vegetação você vê. Tá? Então, é fácil de você fazer uma classificação climática baseada na vegetação. Tá? É prático isso. E outra coisa que torna a classificação do Köppen bem prática é que não importa o idioma que você fale, você vai entender do que ele está falando. Porque a nomenclatura dos climas ela não é feita por nomes propriamente ditos, ela é feita através de um código. Tá? São 2 ou 3 letrinhas em sequência, a gente vai ver como é que funciona esse código. Tá? Então você bate o olho ali, né, nesse código, você já sabe como é que é o comportamento da precipitação e da temperatura naquela região, não importa o idioma que você fale. Então é realmente uma classificação climática universal. Né? Qualquer cultura, né, você consegue conversar sobre clima quando você está falando sobre a classificação climática do Köppen. Tá? Então essas letrinhas elas vão me dizer como é que funciona o regime termopluviométrico, como é que você tem a variação das temperaturas e das precipitações aí ao longo do ano. Da seguinte forma, sempre a primeira letra vai ser uma maiúscula, pode ser A, B, C, D ou E. O que significa cada uma delas, né? A primeira letra da classificação do Köppen, ela vai falar sobre o regime geral da temperatura. Tá? O que significa cada uma delas? Um clima A significa que todos os meses tem temperatura média superior a 18 graus. Ou seja, nenhum mês do ano tem temperatura média abaixo de 18 graus. Por que 18 graus? 18 graus é a isoterma limite das plantas tropicais. Ou seja, árvores tipicamente tropicais, as árvores que são perennifólias. Professora, o que é perennifólia? Né? Árvore que não cai as folhas numa época do ano. Né? Então, árvores perenes tipicamente florescem em regiões quentes. Tá? Quentes aí, né, na região tropical. Então, para as árvores que a gente identifica, né, a vegetação que a gente identifica na região tropical, né, ela precisa dessa temperatura média aí para a fisiologia vegetal funcionar adequadamente. Ela precisa aí de uma temperatura acima de 18 graus o ano inteiro. Tá? Então, essa é a definição de região tropical. Tá? Primeira coisa, primeiro critério para você dizer que o clima é tropical ou que é equatorial, né, ou tropical ou equatorial, né, ele tem, ou clima quente, simplesmente, né, dizer um clima quente, né, primeiro critério, né, todos os meses do ano, temperatura
acima de 18 graus. Então é isso que nós definimos como um clima quente, tá, pessoal? Temperatura média acima de 18 é o que nós definimos como clima quente, né? Cuidado com um brasileiro que só pensa em praia, a pensar, não, clima quente é quando tá acima de 30. Não. Tá? Clima quente é acima de 18 graus na média do ano, tá? Para todos os meses. Segunda característica importante dos climas A. A precipitação anual é superior à evapotranspiração anual. O que é evapotranspiração? É quanto de água que é removido do solo por evaporação, né, da água ou por transpiração dos vegetais. Então, a precipitação é maior do que a evapotranspiração. Isso ao longo do ano. Pode ter alguma época do ano que não seja. Eu posso ter uma estação seca, beleza. Mas na média do ano, isso significa que mais chove do que evapora. Essa é a ideia. Ah, então, precipitação superior à evapotranspiração, mais chove do que evapora. Beleza? Essas são duas características dos climas A. Ele é quente e ele é chuvoso. Perceberam? Tá. Clima B. O clima B, ele tem uma evapotranspiração potencial superior à precipitação anual. Ou seja, mais evapora do que chove. Professora, como é que é possível mais evaporar do que chover? Claro, a lógica não permite isso, né? O máximo que pode evaporar é o quanto chove. Por isso que a gente coloca evapotranspiração potencial. Ou seja, se eu desse água suficiente para esse solo, quanto que evaporaria? Isso aqui é evapotranspiração potencial. É claro que a evapotranspiração real vai ser menos do que isso, né? Porque não dá para evaporar mais do que aquilo que chove ou aquilo que é armazenado no solo. Tá? Mas essa é a ideia. Ou seja, se chovesse mais, ainda assim, né, não ficaria balanceado aí o balanço hídrico. Tá? Então são climas secos. Tá? Os climas B são climas secos. E outra característica importante é que numa região de clima B não pode haver nascentes de rio perene. Rio perene é aquele rio que corre o ano todo, que tem água o ano todo. Tá? Então não pode ter nascente ali, não é fonte de água. Os climas B não são fonte de água. Essa é a ideia. Clima C. O mês mais quente tem temperatura acima de 10 graus. Tá? Por que 10 graus? É a isoterma das árvores, ou seja, qualquer árvore, então você tem um negócio que a gente chama de árvore, né? Eu tenho que ter uma temperatura média, em alguma época do ano, né, superior a 10 graus. Se em nenhum momento do ano eu tiver temperatura acima de 10, eu não tenho mais árvore, eu tenho só vegetação arbustiva, só vegetação rasteira. Tá? Para crescer árvore mesmo, eu preciso ter, em algum momento do ano, uma temperatura acima de 10, né? Por isso que é chamada isoterma das árvores, né? Acima de 10 é que as árvores começam a surgir. Então, mês mais quente, temperatura acima de 10. E o mês mais frio tem temperatura entre menos 3 e 18. Por que menos 3? Menos 3 é a isoterma do permafrost. Professora, o que é permafrost? Permafrost é um negócio que tem nas regiões mais polares, assim, que é o solo congelado. Tá? Não é neve em cima do solo, tá, gente? É o solo mesmo congelado. Tá? Então, se eu tenho quando a temperatura fica abaixo de menos 3, aí o solo congela. Se está acima de menos 3, então o solo não congela. Então, o clima C é um clima em que o solo não congela, porque eu tenho como mês mais frio uma temperatura acima do limite do permafrost. Então, é um clima em que o solo não ocorre permafrost, né? O solo não congela, tá? Então, mês mais frio tem a temperatura aí abaixo de entre os 3 e os 18 graus. Ou seja, se todos os meses do ano estão acima de 18, aí é um clima A. Se tem pelo menos um mês abaixo de 18, você já pode classificar como um clima C. A classificação original do Köppen não considerava esse valor de 18 graus aí para os climas C, considerava esse valor de 10 graus, tá? Mas ela vai sendo modificada e ao longo do tempo ela vai sendo refinada, tá? Então é um clima que ele tem árvores, né, mas não tem permafrost, tá? Em nenhuma época do ano.
Climas D. O mês mais quente tem temperatura acima de 10, que é a isoterma das árvores, como a gente já tinha visto, ou seja, o clima D tem árvore. Tá? E o mês mais frio tem temperatura abaixo de -3. Então é um clima que tem árvore, mas tem já permafrost no inverno. No inverno o chão já congela. Tá? Diferente do C, que o solo não congela. Tá? E por fim, o clima E, que o mês mais quente tem temperatura inferior a 10. Ou seja, não se desenvolve árvore nesse clima. Você já vai ter só vegetação rasteira. O clima E, por sua vez, ele se subdivide nos climas ET e EF. Qual que é a diferença entre eles? O clima ET, o mês mais quente, está entre 0 e 10, a temperatura média. E o clima EF tem a temperatura do mês mais quente inferior a 0, ou seja, é negativo o ano inteiro. Então são os climas propriamente glaciais, né? O ET são as tundras, né? O EF são os glaciais. Perfeito? Então esses são os tipos climáticos. Então basta você ter os valores médios de temperatura ao longo do ano que você consegue identificar se é um A, um B, um C, um D, um E. Na verdade o B você não tem definição de temperatura, perceberam? É só com relação à transpiração mesmo. Segunda letra desse código, ela vai me falar sobre o regime pluviométrico, como varia a temperatura ao longo do ano. Como a gente está lidando com paisagens vegetais, então a preocupação é com a estação seca. Tá? A segunda letrinha sempre vai dizer qual que é a estação seca. Tá? O problema é que está escrito em alemão. Que o Köppen era alemão, então, tipo, o que significam essas letrinhas aí é do idioma alemão. Então, F quer dizer frei, do alemão, que quer dizer sem, ou seja, sem estação seca. Tá? Então, F significa que é úmido o ano todo, sem estação seca. S é Sommer, verão. Parece com o inglês aí nesse sentido, né? Então dá para você lembrar com isso, se você não sabe alemão, né? Então, S de Sommer, então, é seca de verão e, portanto, chuva de inverno. Podemos ter o chamado S' também, que é chuva de outono e inverno, é aquela estação de transição, assim, que é bem típica do litoral do Nordeste, às vezes, algumas porçõezinhas do Nordeste do Brasil. Tá? W vai ser o Winter, né, que é seca de inverno e, portanto, chuva de verão. Da mesma forma, você vai ter também o W', que vai ser chuva de verão, outono. Falei errado. Não, falei errado. Né? No litoral do Nordeste é o W', na verdade, né, que é chuva de verão, outono ali, de fevereiro a maio. Tá? M é de monsoon, né, que é clima monsônico. O que significa isso? É uma curta estação seca. Tá? O que a gente define como curta estação seca? 1 a 2 meses secos. Tá? Mais do que 2 meses secos já entra como seca de verão ou seca de inverno. Tá? Só 1, 2 meses secos, algumas regiões amazônicas tem isso. Né? Aí é chamado de clima monsônico. Qual que é o critério? Esqueci de falar isso. Né? Qual que é o critério para você definir o que é um mês seco? Né? O critério de Gossan para mês seco é o seguinte: a precipitação é inferior ao dobro da temperatura. Como assim? Se você tem um mês que a temperatura média é 20 graus, tá? A precipitação vai ser um mês seco, isso daí, se a precipitação for abaixo de 40. Tá? Pega para precipitação o dobro do valor numérico da temperatura em graus Celsius. Tá? Então, se for menos do que isso, é um mês seco. Então, para um mês que tenha temperatura média de 20 graus, se for abaixo de 40, é seco. Maior ou igual a 40 é um mês chuvoso. Tá? Lembra desse critério que a gente vai utilizar para fazer os climogramas. Tá? Para os climas B, a segunda letra é uma maiúscula. Tá?
vai ser um S ou um W. S de steppe e W de Wüste, que é deserto. Tá? Então, S maiúsculo, quando for aquela vegetação bem ralinha, assim, quando você está quase chegando no deserto, mas ainda não chegou, né? Aquilo ali que é a steppe. Tá? E Wüste é o deserto, o W aí realmente não tem nada. Né? Então, é aquele clima seco que não tem nada mesmo. Tá? Terceira letra vai se referir ao regime de temperatura. Tá? Só tem terceira letra os climas B, C e D. Clima A não tem terceira letra e clima E também não tem terceira letra. Tá? Por que o clima A não tem terceira letra? Porque ele é quente o ano todo. Ele não tem um regime de temperatura. Então não faz sentido eu falar sobre a variação da temperatura. Da mesma forma, o clima E, ele é frio o ano todo. Então também não faz sentido eu falar sobre um regime de temperatura. Só faz sentido eu falar sobre um regime de temperatura aqueles que têm uma variação de temperatura, perceberam? São os B, C e D. Tá? Então o que significa a terceira letra, né, sendo um A minúsculo? Temperatura do mês mais quente superior a 22. Ou seja, é um verão quente. Letrinha B. Temperatura do mês mais quente inferior a 22. Ou seja, é um verão que não é tão quente assim. Né? E a temperatura dos 4 meses mais quentes é superior a 10. Ou seja, é com certeza um clima em que eu vou ter crescimento de vegetação perene mesmo. Né? Eu tenho 4 meses, pelo menos, no ano com temperatura acima de 10. Mas o verão não é quente que nem o inferno. Né? Ele não é superior a 22. Tá? Lembra, então, né, o que é pro Köppen quente? Quente é acima de 18. Quente que nem o inferno é acima de 22. Tá? A gente não ficar com a visão de brasileiro aí sobre o clima. Tá? Ah, mas isso daí é uma classificação eurocêntrica. Não é questão de ser eurocêntrica. A gente está falando sobre, né, as vastas regiões do planeta. Se você chamar o sul do Brasil de frio, né, o que você vai chamar a Sibéria, então? Tá? Tem que levar em consideração o que acontece em outras regiões do planeta também. Clima C. Temperatura do mês mais quente inferior a 22, ok. Né? Também, ou seja, não é quente o verão. Tenho menos de 4 meses com temperatura acima de 10, ou seja, né, já é uma dificuldade que você coloca aí para a vegetação arbórea, né? E o mês mais frio tem temperatura acima de menos 38. Nossa, que grande concessão, né? Nossa, pelo menos, né? Ó, a desgraça, né? Menos de 4 meses com temperatura acima de 10, mas pelo menos não chega a menos 38, a média. Né? E o D, finalmente, né? Temperatura do mês mais frio inferior a menos de 38. Média, tá? Valores diários pode ser diferente isso daí. Tá? Professor, existe isso? Sim, o meiolão da Sibéria. Vai ter regiões ali que você vai ter média abaixo de menos 38 no inverno. Tá? Então, essas são as terceiras letras para os climas C e D. Tá? Para os climas B, eu posso ter 2 letras que vão me falar sobre temperatura. Né? Porque o B significa só que é seco, né? Critério aqui, ó. Evapotranspiração potencial anual superior à precipitação anual. Então, ele não está falando de temperatura aqui, ele está só falando de seca. Tá? O clima B é o clima seco. Tá? Então, o deserto, né, o clima seco, ele pode ser ou quente ou frio. Tá? Então, se for quente, vai ser a letrinha H de raiz, ou hot, né, se você for pegar por inglês. Tá? E K de kalt, né, seria o cold. Aí seria o deserto frio. Ok? Então, simples, é uma tabuada isso daqui. Tá? Só é chato você decorar o significado das letrinhas. Tá? Mas é tabuada. Você, de posse dos dados, você consegue classificar os tipos climáticos. Tá? Observar aqui, a
para a América do Sul. Então, esse mapa, classificação climática do Köppen para a América do Sul. Esse azul escuro aqui, ó, Amazônia Ocidental, é um clima AF, ou seja, ele é quente e úmido o ano todo. Não há estação seca nessa região aqui. Tá? Amazônia Oriental, eu já tenho uma estaçãozinha seca aqui. Tá? Muito se engana quem pensa que as regiões amazônicas não têm estação seca. Tem sim. Tá? Onde não tem estação seca é a Amazônia Ocidental aqui. Mas essa porção aqui tem estação seca. Tá? 2 meses. Ok, mas tem. Tá? Então é quente o ano todo com curta estação seca, então é um AM. Tá? Miolão do Brasil. Brasil Central. Esse é o chamado típico clima brasileiro. Né? Ele é quente o ano todo, tá? E ele é seco no inverno. Quando vocês forem fazer o climograma, vocês vão perceber isso, tá? Se ele é quente o ano todo e seca de inverno, então ele é um AW. Tá? Então esses são os 3 tipos climáticos possíveis para o clima A: AF, AM e AW. Tá? Vamos ver outros tipos climáticos aí da América do Sul. Esse vermelho aqui é seco, é o deserto, né? Deserto aí no meio da Argentina, tá? Então é um desértico quente, um deserto quente. Então ele vai ser um B, que é seco, W, porque é deserto mesmo, não é estepe, é desertão mesmo, hardcore, tá? E quente, então ele é um BWH. Temos também o deserto frio, aqui, tá? Pedaço da Patagônia aqui, tá? Então, mesma coisa, BW, porque é deserto, né? Seco, que é o BW, porque é deserto, só que é um deserto frio, aqui na Patagônia. Então, é desértico frio K, BWK. CSB, aqui no interior, no meio do Chile. É bem interessante esse tipo climático aqui. Então, C, ele é um mesotérmico, ou seja, eu tenho algum mês do ano que a temperatura está abaixo de 18, ou seja, não é quente o ano todo, então ele é chamado de mesotérmico, temperatura mediana, é isso que significa, tá? A seca, a estação seca é no verão, nesse tipo climático, tá? Imagina o inferno que é isso, né? Que é a estação seca no verão, tá? Então, estação seca no verão, só que o verão não é tão quente assim, né? É um verão com uma temperatura abaixo de 22, então fica um CSB, aqui na região de Santiago, tá? Interior do Nordeste brasileiro, seco, né? Então é um B, só que não é deserto ainda, né? Então é uma estepe, a vegetação de caatinga, aquilo, tá? Então é um BS, não é um BW, que seria o deserto, tá? E H porque é quente, né? Então é chamado de semiárido, não é deserto ainda, é semiárido. Professora, eu tô vendo umas manchinhas vermelhas aí dentro dele. Sim, tem alguns pedacinhos do interior do Nordeste que já dá para considerar deserto, mas é muito pouquinho. Tá? Essas regiões aqui de Minas Gerais, tá? Eu tenho aqui um C, né? Já saí da região tropical, percebe? Eu já estou em latitudes um pouquinho mais elevadas aqui, né? Então já não é um quente o ano todo, né? Então eu tenho um inverno. Já dá para perceber, né? Verão e inverno, essa é a diferença, né? No A, nos climas A, não tem diferença. Verão e inverno, tipo, é quente o ano todo, a mesma desgraceira o ano todo, não tem diferença. Os climas C, não. Você já percebe a diferença de temperatura entre verão e inverno, tá? Então, C, que é mesotérmico, né? W, que é seca de inverno, com verão quente. Então, fica um CWA, tá? As partes mais altas de Minas já é um CWB. Então, mesma coisa, ele é mesotérmico, né? Você percebe a diferença entre verão e inverno, eu tenho as estações definidas aqui,
seca de inverno, beleza, porque ainda é região tropical do Brasil. Porém, como é mais alto, o verão não fica tão quente assim, né? Então, é um CWB. Tá? O clima que domina na região sul do Brasil é o CFA. Então, mesotérmico, ou seja, existe diferença entre verão e inverno aqui, né? F, sem estação seca, então ele é chuvoso o ano todo. E A, porque o verão é quente, verão acima de 22, é o que a gente observa na região sul. Exceção feita a Curitiba. Então, tem esse miolinho aqui, que é um CFB. Tá? Curitiba, como é muito alto, tá? Mesma coisa que acontece aqui com os planaltos de Minas Gerais. Como é muito alto, o verão não fica tão quente assim. Tá? Então, eu tenho um clima com as 4 estações bem definidas aqui, né? Eu tenho verão, tenho inverno, tenho primavera e tal. Sem seca, né? Então, chuvoso o ano todo, mas com verão mais brando. Tá? Esses seriam os tipos principais climáticos aí da América do Sul. Existem outros tipos climáticos relevantes na classificação do Köppen que não aparecem na América do Sul, que eu coloquei aqui no mapa global só para a gente ter uma noção, né? Então a gente poderia fazer todas essas combinações aqui, ó. Tá? Mas vamos ficar só nos mais relevantes. A região do Mediterrâneo, ela é dominada por um clima do mal, que é o CSA. Então, mesotérmico, ok, ou seja, percebe-se verão, percebe-se inverno, mas eu tenho seca de verão e o verão é quente. Tá? Então, França, Itália, Grécia, é um verão quente e seco. E aí a chuva vai ser no inverno e realmente existe inverno, tá? Então, inverno frio não, né? Ameno e úmido. Temos o clima DFB, que é um clima já mais frio, né? Ou seja, eu tenho nevasca no inverno, eu tenho permafrost no inverno, sem estação seca, por isso F, e B com verão brando, ou seja, até faz um calorzinho, né? Faz frio no inverno, mas faz um calorzinho no verão. Tá? O clima DFC, ele é mais frio do que o DFB. Ah, já tem um inverno mais frio aqui. Então, é o norte daqui do Canadá. Norte não, no centrão do Canadá aqui. Maior parte da Sibéria vai ser um DFC. Então, ele é mesotérmico, ou seja, existe diferença entre as estações do ano. Então, existe uma época mais quente, existe uma época mais fria, né? Só que o inverno já é um pouco mais carregado, já é um pouco mais pesado. Aqui a gente teria um núcleozinho aqui de DFD, aqui é do mal. Aqui é frio, moleque. Tá? Esse núcleozinho aqui da Sibéria. Tá? E por fim os climas E, né? O ET, que é a região do Ártico, que é polar, e o EF, que é o glacial, né? Que é a Antártida e partes da Groenlândia. Que aí realmente aí é calota de gelo o ano todo, há eras geológicas atrás. Tá? Perfeito? Então, classificação climática do Köppen não tem segredo, tá? Ela é uma tabuada. Tudo que é a dificuldade é você saber o significado das letrinhas, mas se você tiver uma tabela para consultar, sem problema nenhum. A da UFSC é uma vergonha lá do ponto de ônibus, com certeza, a estação meteorológica ali, tá? Tá? Bom, né? Essa parte da aula a gente encerra então. Deixa eu parar a gravação aqui.